Bom, pessoal, então, mais uma vez, boa noite para vocês, né? Hoje é quinta-feira, 28 de maio de 2020. Deixa eu ligar aqui a câmera para vocês me verem, né? Não sei se vocês vão me conseguir ver com qualidade, né? Todo mundo me vê aí agora, ó? Acho que sim, né? Então, hoje é 28 de maio, né, de 2020, certo? Sejam bem-vindos para mais uma aula de IA, né? Hoje a gente não tem aviso, né? Sempre dou alguns avisos no começo da aula, certo? Mas a questão dos prazos, né? Mais uma vez repetindo, vocês têm um prazo aí até dia primeiro, né? E é o prazo final aí, certo? De método, né? Comecei a corrigir hoje alguns trabalhos de literatura, certo? Alguns alunos mandaram mensagens relacionadas à prova, né? Como é que vai ser a prova. Acho só assim eu já aproveito para explicar. Nossa prova, ela tá marcada para a semana do dia 15, certo? Eu não sei exatamente a data, né? Ontem eu tinha falado que vou tentar dar uma dada hoje em redes neurais, né? Na terça, eu estou tentando trazer um palestrante, certo? Estou pensando em trazer Hilário, professor de vocês também, certo? Vou ver se eu consigo falar com ele para elaborar alguma palestra relacionada a, enfim, alguma tecnologia de inteligência, certo? Vou ver se ele tem a disponibilidade da terça à noite, certo? É um cara acessível, né? Que, enfim, também, certo? A gente sempre conversa. E vou ver se eu consigo trazê-lo na terça à noite. Se eu não conseguir lá, eu vou tentar conseguir outro amigo meu de mercado, certo? Mas eu vou tentar aí. Vou tentar fazer assim, certo? Nessa reta final de aulas que a gente tem, eu vou trazer pessoas para falarem para vocês. Tá joia? Vou tentar trazer um primo meu que ele tem uma empresa de desenvolvimento de sistemas de uma pessoa. Enfim, não é sistema software complexo. Ele desenvolve sites, mas esses sites acabam virando sistemas de gestão de conteúdo, certo? Não é um site só a interface. Vou tentar falar com ele para ver se ele também tem disponibilidade, certo? Vou tentar pedir que ele traga alguma coisa também relacionada à inteligência, que ele também está trabalhando ultimamente com isso. Então, eu vou divulgar, acho que até o fim da semana, certo? Até sábado, domingo, eu devo estar divulgando as datas e as palestras que vou tentar trazer para vocês, tá certo? Caso eu também não consiga ele, tem alguns amigos meus também que talvez eu consiga. Não falta gente, não. A questão não é a disponibilidade, a questão é o choque de horário, certo? Então, vou montar uma programaçãozinha aí, a mesma coisa que eu falei para o pessoal do P6 ainda agora. Eu vou tentar também trazer algumas pessoas para o P6, tá certo? Porque a gente tá faltando aí 2 semanas de aula, né? Eu acredito que vários de vocês estão saturados, né, de assunto, saturados de conteúdo, certo? A questão da plataforma ela é muito boa, mas eu acho que o ambiente físico, né? A gente faz coisas lá na hora, às vezes eu elaboro algumas ideias na hora da aula, roda alguma dinâmica, roda algum projeto, que no ambiente físico, enfim, no ambiente físico eu acho que é mais legal da gente rodar e não satura tanto o aluno, né? E às vezes, exatamente, João. Às vezes não é nem um professor, tá entendendo? Às vezes não é nem um assunto, às vezes é a rotina que vocês estão tendo, que a gente está tendo. E por mais que a gente mude, por mais que seja palestra, vídeo, prática, exato, exato, certo? Então, tudo satura. Eu acho que não é nem irrita, não é nem cansa, não é nem chateia, saturação mesmo, certo? Acho que todo mundo deve estar saturado aí disso aí, né? Eu tenho tentado aí, João, condensar, cara. Às vezes eu tô diminuindo. Antes eu passava entre 14 e 16 horas no computador por dia. Tô diminuindo para umas 10 horas, certo? 12 horas aí. Tô tentando dormir mais cedo também, é uma dica que eu dou. Eu tava dormindo muito tarde, quando começou a quarentena, eu tava dormindo quase todo desde a manhã. 3, 3 e meia, 3, 3 e meia. E tô tentando puxar, tô conseguindo não passar de uma. E vou tentar não passar mais de 11, certo? Que é difícil, né? Que o fim de noite, não sei se alguém de vocês aqui já trabalhou à noite, né? É até bom a gente ter essa conversa mais para dar uma desopilada. Mas a gente trabalha à noite em sala de aula, que é docente, quando eu largo vocês. Agora não, porque eu tô largando mais cedo, né? Mas quando eu largava vocês na faculdade, largava tipo 9h30, 9h40, 10, né? E daqui que chegasse em casa, que desligasse, que baixasse a adrenalina, então, já é um hábito. Mas enfim.
Então, como eu estava falando, certo, vou tentar aí trazer gente para palestrar para gente, para dinamizar um pouquinho mais essa reta final aí, certo, de assuntos, né? Eu pensei em pedir que alguns de vocês elaborassem também alguns seminários, elaborassem algumas palestras, certo? Mas, enfim, eu mudei de ideia porque eu chamei de sugestões. Eu recebi algumas sugestões em relação à carga de estresse que os alunos estão. Então, resolvi tirar essa questão. Eu vou avisar, Pajé, mas eu acho que terça-feira, cara, já, certo? Vou tentar marcar para terça. Mas aí eu deixo aberto espaço para vocês também, tá certo? Se alguém de vocês aí quiser palestrar alguma coisa, eu já tinha feito isso em algumas disciplinas, deu certo. Se alguém de vocês quiser falar do TCC, quiser elaborar uma mini apresentação do TCC, que esteja relacionada com o tema, você que há falado para edição, né, Alisson? Se tu quiser elaborar algum material rápido aí, cara, para apresentar para a turma, também já é válido, entendeu? Se alguém tiver relacionado à questão de inteligência também, fica à vontade. Me procura, rápido, certo? Final da aula aí, manda uma mensagem pelo Blackboard, que a gente agenda, certo? A gente faz aí um Skype e fica os dois falando, né? Eu medio, certo? E a pessoa apresenta, certo? Na sua tela, eu compartilho para cá para o Blackboard e a gente discute. Então, convido toda a turma, certo? Os que tiverem vontade. Entendi. Sem problema, sem problema. É só um convite, certo? Algo simples, algo aí para 30, 40 minutos. Não precisa ser um mundaréu de slides, não, certo? Não é o slide que dá a qualidade da apresentação. É às vezes a fala da pessoa, certo? É a fala do apresentador. Eu já vi palestra de 1 hora que o cara usou 5 slides, certo? Então fica a dica. Quem tiver vontade, quem tiver disponibilidade, quem falar de alguma coisa relacionada à inteligência artificial, fica aqui o espaço aberto. Não é para cumprir tabela, não, certo? É mais para a gente dar uma dinâmica aí no final de período aí. Porque eu estou encerrando aqui minha participação com vocês no P7, né? Não ensino ninguém no P8, certo? Então, possivelmente, após a gente encerrar, eu só vou vê-los quem eu participar das bancas, né? Enfim. Continuando aí, sim, a questão das palestras eu divulgo, certo? Fechando aí com os meninos aí, aí eu solto pelo Blackboard, faço uma artezinha bacana e solto pelo Blackboard, certo? Então, a gente tinha falado ontem a questão das arquiteturas de RNA, né? E falei das metodologias, né? E praticamente a gente finaliza hoje, certo? Essa questão de redes neurais artificiais, né? Então, hoje eu encerro o assunto do segundo estágio, certo? A prova ela vai até RNA, na verdade. Então, deixa eu dar uma passada. Terça-feira, né? Já aproveitando aí os avisos, terça-feira eu vou passar um questionário sobre as bancas, certo? Então é extremamente fundamental que todo mundo participe terça, porque eu vou disparar um link pela sala virtual e na aula para a composição da banca, certo? Quem tem limitações de demanda, que tem limitações de logística, que tem limitações de internet, de computador, de qualquer coisa que impeça de apresentar, certo? Então a chance é terça. Então, terça eu passo um questionário, os que tiverem problemas me avisam para eu comunicar a coordenação do curso. Já? Vocês também vão receber essa mensagem aí, certo? Vou passar aqui. Pronto. E ontem eu tinha falado, né, das metodologias de redes neurais artificiais para o reconhecimento de padrões. Né? A gente tinha falado um pouco sobre a questão de como é que essas redes elas trabalham, né? Falei um pouco sobre documentos antigos, não sei se vocês lembram ontem também. Um pouco sobre tipografia. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar de tipografia, né? Como as redes neurais Hopf, a arquitetura de Hopf, né? Que ela trabalha com reconhecimento de padrões, que é o principal objetivo dela. Ela trabalha nesse campo, certo? Hoje em dia já existem aí mecanismos, né? Já existem tecnologias. Deixa eu até colar aqui para vocês darem uma lida, quem tiver curiosidade. Para que esses mecanismos, esses modelos, eles possibilitam, eles viabilizem, certo? Esses padrões eles possam ser melhores reconhecidos, né? Melhor reconhecidos, na verdade. Então, a arquitetura de Hopf, né? Ela analisa várias estruturas, várias questões de legibilidade, questões de estética também, certo? Existem, eu estava dando uma pesquisada, eu falei um pouco sobre Hopf, né? Fui dar uma pesquisada sobre a questão de identificação de padrões textuais, né?
E existem várias outras tecnologias, até sem inteligência mesmo, certo? A galera usa outros mecanismos, de reconhecimento de objeto, reconhecimento de texto. Não sei se vocês sabiam, né? Quem quiser depois faz o teste, não sei também quem já fez o teste, que o próprio Google ele usa reconhecimento de padrões para tradução. Eu estou aqui com meu celular na mão, mas quem quiser. Eu recomendo vocês fazerem um teste agora, certo? Todo mundo pega o celular. Quem não está assistindo pelo celular, logicamente, né? Quem estiver assistindo pelo computador, eu recomendo vocês fazerem um teste. Eita, porque eu não tenho o Translate instalado aqui, mas vou tentar pelo link, certo? Abre o Translate aí, certo? Do Google. E lá no Translate tem a opção de câmera. Quando, em vez de você digitar o texto, não, na versão online não tem, é só no aplicativo. Mas lá no Translate ele tem a opção de câmera. E você mira o celular no texto, certo? E automaticamente ele faz um reconhecimento daquela fonte, daquela letra, e ele traduz, certo? Ah, professor, mas aí você vai ter que ter um escopo, um arcabouço, digamos, pontos ou padrões para a detecção, certo? Aquela estrutura e ele deduzir que seja letra. Claro. Então, as mais variadas formas de... Formas mesmo, forma quando eu falo em relação ao desenho, certo? As mais variadas formas de representação das letras, para que elas sejam reconhecidas, né? Também não deixam de ser, certo? Reconhecimento de padrões que é comum para alguns aplicativos o pessoal usar a rede de Hopfield, que é justamente você pegar a discrepância, a variância dessas formas, e a partir dali você detectar padrões que é diferente de base de dados. Base de dados você tem valores, é o comportamento da informação, certo? E rede de Hopfield não, você pegar lá, tem 25 alunos aqui na sala, eu mando cada um escrever a letra A num papel, a letra B num papel. Então eu vou pegar cada imagem daquela, vou guardar numa base de informação, certo? Vou tirar a foto ali, certo? Aquela foto ela vai ser enquadrada em um plano de pontos e o algoritmo ele vai tentar analisar os pontos e a variabilidade que se dá dos pontos em cada fonte de cada pessoa, da escrita de cada pessoa, certo? Então, a precisão, né, pela qual essa rede ela é construída, certo? E o cálculo da variabilidade que existe entre esses pontos, seja de espaço, seja de distância, seja de tonalidade, seja de espessura da linha, certo? Vai variar de acordo com o tipo de padrão que você constrói. Então, cada neurônio ele tem esse grau aí, digamos assim, de discrepância, de reconhecido, certo? Reconhecido com limitações ou não reconhecido, ou desconhecido. O grau de precisão que você atribui numa escala de -1 a 1, certo? É o reconhecimento que esse padrão lhe adere em função de uma entrada que você estabelece, dada uma determinada entrada, certo? Leia-se que a imagem, ele não reconhece a imagem, ele reconhece o texto, né, as strings, que a imagem ela é convertida. Acho que vocês sabem, né, que imagens elas não são reconhecidas pela foto, elas são reconhecidas pelo documento, que ele é convertido para texto. Todo mundo sabia disso, né? Dizem aí, né, que, não sei se vocês sabem dessa teoria da conspiração, alguns de vocês são curiosos, gostam de ler na internet, né? Mas dizem aí que a Mona Lisa, ela esconde uma mensagem conspiratória no quadro dela. Vocês sabiam dessa história aí? Dizem que a Mona Lisa tem 65 milhões, se eu não me engano, de caracteres lá, decodificados, e que a decodificação da imagem, certo? Tem alguns livros lá, alguns documentos secretos lá, dizem as mais loucas aí da internet, que é algo secreto. Então, só quem tem a chave correta de reconhecimento, certo? Eu acho que seria não a chave, né? Eu acho que. Não chega a ser código da Vinci, não. Teoria, Ícaro. Que é uma teoria conspiratória. Teve um filme, não foi Código da Vinci, certo? Foi outro. Teve um filme que o cara cita isso, mas não diz exatamente o que é. Eu peguei e fui pesquisar, isso faz anos, só uns 6 anos, 8 anos atrás. E vi na internet um dia desse, num site de processamento de imagens, né? Que tem algumas obras, certo? Não sei se as de Michelangelo, as de Da Vinci, elas se encaixam nisso aí. E muito menos, à época, os caras não tinham tecnologia para fazer isso, né? Eu, pelo menos, suponho. Mas dizem aí, certo, que no processo de decodificação, né? Quem o pessoal está com documentos de reconhecimento de padrões de imagem, dizem que tem lá strings que, quando cifradas, né, dado um método de cifragem, que é a reorganização dos caracteres, né,
essa cifragem torna mensagens legíveis. Essas mensagens legíveis representam informações. Quem quiser pesquisar na internet que achar alguma coisa até o final da aula, cola o link aqui no chat que a gente já pode ler, na verdade. Já a discussão aí pro final da aula, né? E Hopfield, ele propôs essa noção aí de reconhecimento de formas, certo? Reconhecimento de padrões a partir de seu modelo, né? Então tem um exemplo aí que até eu fiz questão de printar, né? Que cita mais ou menos algo parecido com o que eu falei, né? Inicialmente, aplicado a cada neurônio padrão de entrada, certo? Então, esse padrão pode variar, né? Cada neurônio será ativado com base no padrão de entrada. Então, se você habilitou a entrada, o neurônio é ativado, então vamos dizer, ele não é que ele calibra, né? Ele é ativado, ele fica lá estimulado, certo? E os demais são estimulados e formam uma rede mediante o modelo que você escreve, né? Por exemplo, quando o neurônio 1 é aplicado ao padrão, sua ativação será a soma de todos os pesos que possui o neurônio 1 no padrão de entrada, né? Essa é a explicação geral da teoria, certo? Aí ele pega pesos aí e faz essa variação mediante o tipo da matriz ou da estrutura que ele utiliza para fazer essa separação. A metodologia, né, própria de Hopfield, certo? Hoje em dia ela não está tão assim em ascensão que nem estão outros modelos neurais, como as redes convolucionais, porque é uma rede sequencial linear, certo? Ela é restrita, ela tem um alto incremento. Esse alto incremento você vai ter que ter um modelo de reconhecimento, você vai ter que ter um modelo aí de entendimento, reconhecimento de padrões, que ele seja auto-incremental, certo? Então ele se baseia também no treinamento. Tem algumas características ainda, né, em relação a isso aí. O sistema retroalimentado de múltiplos laços, que foi o que eu acabei de falar, né? Retroalimentação, mas não alto, é quando você pega o resultado do processamento e retorna. E não alta alimentação, que não é uma função recursiva, certo? E a saída de neurônio alimenta os demais neurônios, exceto ele próprio, né? Então, a arquitetura de Hopfield dá essa noção de reconhecimento. Por fim, entrando aí na parte final aí das metodologias, a gente fala de uma categoria de sistemas que eu acho bem interessante e está bem em ascensão hoje em dia. E são os sistemas especialistas, conexionistas. Acho que você já ouviu falar, não já? Sistemas especialistas. Acho que todo mundo já ouviu falar, não já? Sistema especialista, ele é um software, certo? Foi, eu botei na prova, exato. Falar que eu digo assim, em relação a exemplos, Elivel, não é do conceito em si, isso aí. Mas o sistema especialista ele é um sistema que ele trabalha, digamos assim, com uma área específica, certo? Tu vai pegar aí a questão, por exemplo, da farmácia, né? A galera que trabalha com farmácia, remédios, a galera que trabalha com manipulação de fórmula, certo? Essas farmácias de manipulação, os grandes laboratórios que a gente tem no mundo, né? E acho que todo mundo sabe aqui como é que funciona um remédio, né? Vou tentar, assim, falar de uma maneira bem leiga, certo? O remédio, ele é uma droga, todo mundo sabe disso, né? E o remédio, ele não cura, ele é um paliativo para um determinado comportamento que seu corpo ele tem. Em contraponto, se você habilita o uso daquele remédio, ele pode gerar efeitos. Ou seja, tu tá com dor de cabeça, certo? Tô dando aqui um exemplo, não é geral, certo? Até porque eu não sou farmacêutico. Mas tu tá com dor de cabeça. E se tu tomar aquele remédio muito, então aquele efeito daquele remédio pode gerar um efeito colateral. Tô dando aqui um exemplo. Sei lá, nos teus neurônios, pode desgastar teus neurônios, tô dando um exemplo, né? Se você toma algum remédio para dor de estômago, muitas pessoas têm azia, né? Muitas pessoas têm refluxo, passa a dor, mas pode desgastar a parede do estômago, a flora do intestino, e por aí vai. Então, o que é que as grandes empresas farmacêuticas elas estão fazendo, certo? Elas pegam os remédios, que são essas drogas que a gente fala, do próprio inglês vem do termo drug, né? Droga. E antigamente as farmácias eram drogarias, não sei se vocês lembram. E hoje em dia a gente não vê mais drogaria, a gente vê farmácia, né? Rede e o nome da farmácia, né? E os grandes laboratórios estão pegando os remédios, certo? Modelando, em termos de categorização, cada remédio. Então, o remédio ele representa um domínio. Exatamente, Igor. Então, a fabricante ela cria um domínio daquele remédio. Por exemplo, remédio X para gripe, certo? Então, aquele remédio para gripe, ele tem vários componentes químicos ali que podem ser reaplicáveis em outros remédios.
Então, a posologia do remédio, que é como é que ele pode ser usado, a composição química, ela é toda mapeada em uma rede, seja uma rede conceitual, seja uma rede a partir de um mapa mental, certo? E a partir da posologia, aquele remédio, ele é relacionado com outros remédios. Vamos pegar aí 4 remédios diferentes, mas que têm componentes parecidos. Então, o coquetel dos remédios, a composição de vários remédios, certo? Faz com que o laboratório até aproveite, até melhore as fórmulas, mediante os resultados dessa, digamos, combinação de elementos que eles fazem e a aplicação desses remédios nas pessoas e os resultados que essas pessoas geram, certo? E esse processo é todo realimentado, quer dizer, os remédios eles não ficam piores, eles ficam menos ruins, certo? Mediante os efeitos que as pessoas vão tendo. Só que para você começar a fazer essa comparação, ou essa simulação, ou essa predição entre esses remédios, é interessante você tentar entender como é que esse comportamento ele vai se dar nas pessoas. Aí é que tá. Então, como é que a gente detecta esse comportamento na pessoa? Primeiro, você tem que ter informações. Então, você tem que formar, certo? Um meio que uma causa e efeito ali, seja ela probabilística, seja ela empírica, certo? A partir de dados dos hospitais, dados dos médicos, enfim, de maneira geral. E a partir da identificação de qual elemento causa qual tipo de efeito, né? Então, isso é depositado novamente no sistema, certo? Para ou aumentar as doses ou diminuir as doses, certo? Ou recompor novas doses. Por quê? Porque a fórmula de composição do remédio, a fórmula de desenvolvimento do remédio, ela é transposta para dentro do sistema, para dentro do software. Só que uma coisa é o software, a programação que a gente está acostumado a fazer. E outra coisa é um modelo inteligente que ele deduz, certo? Por lógica ou por indução, ou por premissa, por indução, ou por dedução com lógica de predicado, qual o próximo efeito que pode causar, certo? Então, estou usando aí o exemplo das farmácias, mas a gente tem vários, o exemplo do mercado financeiro, né? Na época aí, ainda está na moda, né? Muita gente está investindo, né? Hoje no Brasil, 4 coisas que o cara faz. É tomar cerveja artesanal, ter esse fit, investir e outra coisa que eu não estou lembrado agora, certo? Mas o Brasil está bem na modinha, né? Agora eu sou investidor. Fiz um curso de investidor num site X, agora eu pego meu dinheirinho lá, meus R$ 1.000, R$ 1.500, boto lá, fico vendo as estatísticas, tiro R$ 50, boto R$ 100, certo? Todo mundo fica sendo investidor. Então, a mesma coisa das farmácias também, dos fabricantes de remédios, também está acontecendo no mercado financeiro. Existem pessoas, até na própria UFPB, tiveram alguns alunos de após, não lembro exatamente qual programa, o pessoal também criou uma espécie de sistema especialista com todas as variáveis de macro e microeconomia, certo? E de comportamento das bolsas, para que eles simulassem quais, digamos, mercados de ações eles poderiam investir. Quais empresas, certo? Quais os tipos de bolsas ou carteiras que eles pudessem investir. Também não deixa de ser um sistema especialista, porque você vai ter lá toda a modelagem de um dado domínio de negócio, uma regra de negócio, certo? E o comportamento dessa informação, ela vai calibrando, digamos, esse modelo pela qual a gente também pode trabalhar, né? Então, as associações, do jeito que eu falo aqui nessa parte final do slide, ó, são baseadas em memórias associativas. Essas memórias associativas podem também variar, certo? Tu pode usar uma base de transações ETL. Todo mundo já ouviu falar de ETL aqui, já? Transações online, né? Você pode pegar a quantidade de registros online que você utilize e basear nas transações online, certo? Em tempo e espaço, é dinâmico, certo? Transações são dinâmicas, né? Você pode pegar históricos de registro, históricos de comportamento de dados, históricos de transações também é outra possibilidade. Você pode pegar também modelos de perspectiva, modelos probabilísticos, já é outra forma também, certo? Então, cada sistema especialista ele tem uma base de conhecimento e um método adequado pela qual a pessoa endossa, certo? Essa calibração, essa autoassociação no modelo, né? Uma vez eu estava dando uma palestra sobre isso e o cara fez uma pergunta muito, muito interessante. Ele fez: se você fosse construir isso ele perguntando para mim, né? Qual método desse você adotaria para a construção de uma base de conhecimento, né? Aí eu fiquei pensando assim, cara, eu vou ser bem sincero, eu te respondo a tua pergunta te fazendo outra. Você acha que cada mercado, ele, de acordo com o tipo de aplicabilidade do teu método, ele vai depender da utilidade ou não do domínio dele? O que é que significa dizer? Um sistema de vendas, vocês acham que vendas
eu tenho que vender baseado no histórico, eu tenho que vender baseado no termômetro do dia. Então, cada pessoa vai ter sua opinião. Ah, se eu vendi mais hoje, amanhã eu vou comprar mais. Ah, se eu vendi mais semana passada, porque foi, sei lá, um feriado de Natal, um feriado de Ano Novo, então no ano que vem eu vou vender bastante. Certo? Mas também pode acontecer alguma coisa que inviabilize totalmente. Quem imaginaria que a gente passaria por uma pandemia aqui? Ninguém, certo? A última foi lá em 1918 que começou, né? E terminou em 1920. Foram 2 anos de pandemia, certo? Se estipula, não sei se você já ouviu falar, eu vi hoje na BBC, que no Brasil a gente chega a passar 1 ano de pandemia até normalizar as coisas, né? E agora que a gente tá com 3 meses. Normalizar, Pajé, quando eu falo assim, tá totalmente, digamos assim, desconectado da pandemia, tá entendendo? Então, naquela época não existia tecnologia, mas hoje já existe. Então, existem os mecanismos, certo? Que o pessoal tenta, enfim, entender a complexidade. Ah, tem gente que defende isolamento, tem gente que não defende, tem gente que diz que se usar a máscara não pega, tem gente que diz que não usar pega. Então, como é que a gente vai entender? Tem que desenhar o negócio para poder se basear nisso aí, certo? Mas quando é algo prioritário, algo que é primário e nunca teve, é diferente. Você ter dados, você ter relações, você ter qualquer tipo de instância dessa, né? Tá aí um exemplo que eu tinha falado, né, da questão do médico. Ó. Seja um caso de um médico precisa realizar um diagnóstico, né? O que eu falei, só que não falei dos médicos, falei das indústrias de farmácia, né? Inicialmente, os conceitos são formulados baseados em conceitos que se autoassociam, tais como doenças, pacientes e diagnósticos, né? Então, hoje eu até já tinha falado na aula de Machine Learning, né? Que a gente tem aí várias aprendizagens, modelos de aprendizagem que o pessoal tenta prever patologias, né? Seja câncer, seja infarto também, certo? Seja qualquer outro tipo de doença, de várias formas. Seja por detecção por imagem, né? Já volta para Hopfield, certo? Reconhecimento de imagem, certo? Como a imagem ela se comporta, ó. Que você tem milhões de pontos, né? Lembra daquele vídeo que a gente viu lá do Atlas, do Nerdologia? É uma forma, certo? Então você, padrão, ele orienta a confiabilidade do modelo, certo? Seja por base de dados, por registros. Você cria lá um modelo neural que você implementa uma aprendizagem qualquer, certo? E da aprendizagem você tira um padrão para aquele tipo de doença, sei lá. Qual o perfil da pessoa que tem, não sei lá, qual o perfil da pessoa que tem infarto? Vou dar um exemplo aqui, certo? Ah, é um cara que não faz exercício físico. Ah, é um cara que tem disposição genética. Ah, então existem vários fatores de risco, certo? Já são comprovados clinicamente. Beleza, mas quais são os fatores socioeconômicos que podem ou não impulsionar? Será que o cara morar num bairro, digamos assim, mais humilde, impacta? Não impacta. Será que se o cara, a quantidade de refeições que o cara come no dia, impacta ou não impacta? Será que o tipo de trabalho que o cara come, será que a rotina do cara impacta ou não impacta? Então são fatores totalmente desconexos, mas na verdade pode gerar algum tipo de efeito, certo? Então nesse slide aí está um exemplo prático. Você vai detectar uma patologia de um paciente. Então, o paciente ele pode ter milhões de sintomas. Paciente, esses sintomas podem ter milhões de doenças, né? Os pacientes podem ter várias diferenças, certo? Fisiológicas, biológicas, no mundo geral. Então, é complexo. Você tem um software que você elenca as entidades. Aí tem um exemplo de 3 entidades, né? Eu falei bastante entidade, mas não tinha dado um exemplo gráfico, né? Então, 3 entidades. Entidade paciente, entidade doença, entidade sintomas. Então, tem informações ali que se cruzam, né? Que se complementam para que a gente possa ter esse feedback aí, né? Então, a relação entre os objetos são abstraídas mediante as relações também que a gente constrói. Tipo um diagrama de classe, uma ontologia, certo? Para facilitar tanto a construção do software, né? Do especialista, quanto também, certo? A implementação de qualquer algoritmo, qualquer base de conhecimento, qualquer modelo de predição que você queira construir, né? Esse professor aí que eu referencio no slide, ele cita que essa abordagem, né, que a gente está falando, ela tem 4, digamos assim, características importantes, né? Os exemplos são usados para colocar peso e não como elementos, né? Por exemplo, tu tem lá, vou dar um exemplo de um peso, bem simples. Tu tem lá o cara que está doente, certo? O paciente. E o sintoma do cara está com o corpo quente. O corpo quente, temperatura corpórea, ela é
uma evidência para febre, concordam? Mas deixa eu contar a história própria minha aqui, para vocês verem como a gente tem um falso positivo, um enviesamento. A Unip, ela tem, anualmente, certo, um programa de PSA, sua avaliação médica dos seus funcionários. Acho que todo mundo já ouviu falar desse termo aí. E todo ano, certo, os professores e funcionários da Unip, eles têm que passar pelo departamento de RH e lá dentro, certo, fazer um exame de rotina, pressão, taxa, enfim, para detectar se o cara está em ordem, se tem alguma coisa normal. A gente está em 2020. Quando foi uns 5 anos atrás, 2015, eu estava quase perdendo esse prazo para fazer esse exame, certo? E cheguei no último dia para fazer o exame. Só que a médica na época que estava lá para fazer esse PSA, ela só estava tarde até 4 horas da tarde. E nesse dia eu tava em Recife, certo? E larguei da universidade nas pressas. Larguei de Recife, era meio-dia. Peguei engarrafamento, enfim. Quando eu cheguei em João Pessoa era 3h30, em ponto. Um sol de torar, meu amigo. Já vinha agoniado, cansado, não tinha almoçado, com fome. Aí na época a coordenação era lá no EVA. Acho que vocês pegaram a coordenação lá no EVA. Pegaram? A gente subir aquelas escadas ali, né? E na época, eles estavam lá na secretaria, a médica tá lá, só tem até 4 horas pra chegar ali, tá certo. Do jeito que eu saí do carro, no sol quente, subi correndo pra a coordenação, assinei um papel lá e desci correndo pra coordenação e fui direto pra sala da médica. Quando eu cheguei lá, esperei ainda 5 minutos para ser atendido. Moral da história, certo? Para resumir. Quando a médica foi tirar minha pressão estava lá em cima, certo? Aí ela, cuidado, você está com a pressão elevada. Aí conta a história. A temperatura do corpo e a pressão não estavam normal. Por quê? Porque teve um peso, ou seja, os fatores históricos, que enviesaram o quê? Os sintomas, concorda? Então, eu dei só um exemplo. Então, sei lá, se você está quente, não implica dizer que você está com febre. Você pode ter ficado no local que você absorveu temperatura, certo? E aquele viés de temperatura é um peso. A temperatura é um peso, ela é uma variável que caracteriza o sintoma, que o sintoma pode caracterizar uma doença. Então, existem vários fatores, assim, ou várias constantes que são ditos como pesos, né, para a rede, certo? Que podem viesar, tornar a rede modelada corretamente com o resultado errado ou o contrário. A rede é modelada errada e ela, enfim, dá outro resultado também que seja errado, certo? O conhecimento se torna localizado também, então, quanto mais você calibra seu modelo, melhor ele fica, né? Deixa eu dar outro exemplo também. Lá em 2017, eu construí com os meninos da fábrica um software para a Polícia Militar da Paraíba. E esse software é um software de ponto por função, certo? Mas todo mundo já ouviu falar de APF, né? De análise ponto por função. Pessoal que trabalha com desenvolvimento de software, sabe o que eu estou falando. E o modelo de FIPUG, que é o modelo que normatiza a questão dos projetos, quanto custa um projeto, certo? Ele diz que você tem que calibrar, ou seja, pegar todas as variáveis, é tipo uma grande calculadora que o sistema faz. Pegar todas as variáveis de custo, tempo e esforço e rodar em pelo menos 20 projetos para você ter o software ele calibrado, para você ter um preço justo e atribuir corretamente o valor ideal para cada ponto por função. Então, beleza, o software está lá implementado, certo? E a gente, quando entregou na época, disse: ó, o software está descalibrado. O que é que significa um software descalibrado? É que você tem tipo um som. Não sei se alguém aqui gosta de som, de carro, de casa, tem som em casa, que tem equalizador, né? Se você abrir qualquer aplicativo, VLC, Winamp, esses aplicativos, né? Você abre lá o Winamp, VLC, tá lá o som, com as barrinhas tudo assim no meio. Aí você vai mexendo, até você achar o som o quê? Ideal. Com a qualidade sonora que para você seja ideal. Então, esse conhecimento localizado é mais ou menos isso que eu tentei explicar aqui agora, certo? Você tem um conhecimento que ele está pré-modelado, certo? Mas você tem que ir calibrando, você tem que ir ajustando alguns fatores, alguns pesos, ou alguns comportamentos de algumas entidades, para que a partir dali você tenha, para aquele momento, para aquele espaço que você está atuando, aquele conhecimento, digamos assim, suficiente. Isso varia, claro. Cada modelo, cada rede, ela vai variando à medida que isso vai andando. A matriz sináptica é simétrica com intensidades que variam. O que foi o que eu acabei de falar, certo? A matriz, o modelo, a base de conhecimento, certo? Qualquer elemento, qualquer estrutura que você use para modelar é uma rede neural. Alguém tem alguma pergunta até agora? Acho que não, né? Se alguém tiver aí, certo?
E pra gente entrar na reta final, deixa eu só ver aqui rapidinho. Os slides que faltam. Eu acho que faltam só 3 aqui. Deixa eu só. 37. Isso mesmo. Faltam só 3. Pra gente finalizar aí rapidinho. Deixa eu ver como é que eu faço. Tá, tem aqui, slide atual. E pra gente finalizar rapidinho aqui, certo? Essa aplicação dessas redes, essa aplicação desse modelo, depende também do que o pessoal chama para a literatura de processo, certo? Então a gente também tem processos para desenvolvimento de software, processo para aprendizado de máquina, a gente também vai ter processos, certo? Para as redes neurais artificiais. E elas servem para vários aspectos. Não existe exatamente metodologia de processo para a rede neural, né? Mas para especificação, para estruturação, certo? Para construção da topologia, enfim, para vários aspectos para modelagem das redes neurais artificiais. Basicamente a partir do conceito de malhas. Então, existem, da mesma forma que também existe para as redes computadoras, as redes neurais também têm topologias, tá certo? Só que não estrela, não anel, nada daquilo. É mais a topologia de você ter uma noção de quantas entidades você vai ter, quantos relacionamentos você vai ter, se adere ou não a um determinado tipo de modelo comum que você deseja usar, certo? Então, quanto às topologias, a gente tem a malha aberta, quando você tem um processo que ele captura informações que vêm de fora, certo, para dentro. Então ele é linear, não deixa de ser linear. Você tem uma retroalimentação, que a rede ela interage para ela própria, como também para fora. Então, a malha aberta ela captura informação de fora e a retroalimentação ela gera informação para fora, certo? Isso aqui eu não vou nem pedir em prova, na verdade. E os modelos internos para a gente finalizar, que é mais a questão só de estrutura, certo? O modelo, a malha aberta ela captura informação de fora, a retroalimentação ela tanto captura quanto joga para fora. E o modelo aberto, na verdade, ele faz as duas coisas, certo? Ele, independente de capturar para fora ou gerar para fora a informação, ele possibilita que tanto as entidades, em termos de elementos, quanto nós, eles possam ser combinados. Então, a gente encerra aqui nosso conteúdo, certo? De inteligência artificial. Nós temos mais de semana de aula, tá certo? Na terça-feira eu estou trazendo alguém para palestrar, mas a prioridade vai ser Hilário, né? Que vocês conhecem, certo? Se eu não conseguir Hilário, vou tentar conseguir alguém que contribua com a palestra legal, certo? Que todo mundo dê vontade de participar. Posso até gravar essa palestra depois, né? Pôr no YouTube, enfim, certo? Para vocês. Na quinta-feira da semana que vem, quem de vocês quiser, fica à vontade. Quem quiser apresentar alguma coisa, me avisa se quiser. Então, estou disponibilizando na quinta-feira, daqui a uma semana, para qualquer um de vocês alunos que quiser falar de alguma coisa relacionada a IA, certo? Quem quiser falar de algum case, quem quiser falar de algum desses assuntos aplicados em algum software, alguma empresa que já desenvolveu alguma coisa, né? Já tem algum material pronto, fica à vontade também, tá certo? Caso não consiga, aliás, caso ninguém queira apresentar, eu posso tentar trazer outro palestrante para quinta, então trago um para texto para quinta, certo? Caso não consiga dar quinta, vou bolar alguma coisa para que a gente possa aproveitar esse tempo aí, certo? Porque eu não posso dispensar a turma, mesmo o assunto já estando teórico estando encerrado. Na outra semana eu vou bolar também o que eu vou trazer. Vou trazer algum vídeo para a gente discutir. Posso trazer computação evolucionária para a gente discutir um pouco, fazer aqui uma brainstorm, certo? Posso trazer algoritmos genéticos aplicados aos games, também na moda. Posso trazer algo de realidade aumentada. Acho que realidade aumentada a gente não estuda isso, né? Posso trazer algo relacionado à computação evolucionária, também não sei se você já ouviu falar também, certo? Então, eu vou bolar alguma coisa para que eu possa trazer e para que a gente possa discutir. Em relação a TCC, para eu finalizar a aula, na terça-feira dessa semana que vem, eu vou estar de plantão lá para tirar dúvidas de vocês mais uma vez, tá certo?
Gostaria de parabenizar a turma pela aula da terça, foi bem legal a aula da terça, né? Muita gente interagiu, certo? Muita gente perguntou, muita gente. Enfim, eu achei bem legal. Se toda aula a gente tivesse esse rendimento que a gente teve da terça e do TCC, seria importante. E na terça, mais uma vez, certo? Eu vou estar passando lá o questionário em relação para as defesas. Quem tiver limitação em relação à internet, a microfone, a slide, qualquer coisa de logística que impossibilite e inviabilize vocês defenderem. Então, terça-feira eu vou coletar os nomes dessas pessoas, vou elaborar um formezinho rápido, certo? 4, 5 perguntas. Manda uma mensagem na própria terça para quem estiver preenchendo, na aula também já manda. Então, avise aos colegas de vocês que é extremamente importante preencher esse questionário que eu vou disparar na terça. Porque aí, quando for na outra semana, que passar do dia 8, que é a entrega final para as bancas, a entrega de defesa, no dia 9 já começa a planejar as bancas de todo mundo, certo? Mas já adiantando, elas vão ser online, a gente basicamente vai ter que seguir, certo? E provavelmente vão ser nas salas do jeito que vocês estão fazendo agora. Todo mundo consegue apresentar normalmente, então não tem nenhum problema, certo? A disponibilidade, o aviso e a divulgação é algo ainda que eu ainda vou fechar com a coordenação do curso. Então, na medida do possível, vocês também vão estar sabendo desses anúncios. Beleza? Então, boa noite para vocês aí, tá joia? Quem precisar de alguma coisa, estou à disposição para atender ou para tirar dúvidas de vocês. No mais aí, bom fim de semana para todo mundo. Meditem aí, né? Tentem usar aí da resiliência mais uma vez para a gente passar por esse momento difícil, porque não é fácil viver trancado, né? Tô vendo perguntas aqui, né? Tá faltando alguns aí, viu, Maria? Tá faltando alguns que eu não consegui. Deixa eu só finalizar a gravação aqui.